Se você já tentou cocriar e ainda não conseguiu, talvez você não esteja fazendo isso da forma certa. E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje eu vou falar sobre cocriação. Como você faz para que isso funcione realmente na sua vida, para que não seja só mais uma história para boi dormir, que tanta gente conta, e muitas vezes você pode ter tentado já fazer isso, mas ainda não conseguiu. Eu vou te contar nesse vídeo por que você não conseguiu e você vai sair daqui sabendo como cocriar a partir de hoje. Então, antes da gente iniciar esse assunto, eu quero pedir para você dar uma olhadinha, se você já está inscrito aqui no canal. Se você não tiver, é claro, se inscreva e também acione o sininho para você receber as notificações e ficar sabendo sempre que a gente lançar vídeos novos. Aqui embaixo, na caixa de informação, eu também estou deixando para vocês o link do nosso site, o link dos nossos cursos, para você também ficar inteirado em tudo que a gente faz. E não se esqueça de ir lá no nosso Instagram e se inscrever, porque você vai ter todos os dias mensagens edificantes, a gente dá várias dicas lá, você vai poder interagir mais com a gente através do Instagram, tá bom? Também tá aqui embaixo o link para você ir para lá. E agora vamos falar desse assunto, que é a cocriação. A cocriação é algo que muita gente fala, mas a gente tem sempre que falar de novo e de formas diferentes, porque é uma coisa um pouco difícil de compreender, em especial quando a gente está numa mente muito material, né? Que a gente acredita naquilo que a gente vê, que a gente toca e que a gente tem certeza absoluta que existe. Mas muitas das coisas que nos rondam, elas não são palpáveis. E a gente precisa compreender de uma forma mais profunda com a nossa mente, para que a gente possa treinar a nossa mente para fazer essas coisas funcionarem. Porque senão a gente fica preso em paradigmas que na verdade fazem com que a gente fique também preso em situações que estão se repetindo, que estão ruins na nossa vida. E a gente acaba até se acostumando com elas, né, e achando que a vida é assim mesmo. Mas eu posso te garantir que a vida não é só essas coisas ruins que muitas vezes acontecem, que de vez em quando você tem uma alegriazinha e está satisfeito com isso. Você pode, de fato, criar uma realidade muito melhor, muito mais próspera para você. Só que você tem que saber como fazer isso. Não adianta só você ter um monte de conceitos que você não consegue aplicar no dia a dia. E é por isso que eu procuro aqui simplificar sempre as coisas para que você possa conseguir executar no seu dia a dia. E eu vou dar um exemplo aqui de um amigo meu que eu conversei, acho que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, e eu expliquei um pouco do que eu vou explicar para vocês aqui. Só que na época, mesmo a gente tendo conversado, acho que por mais de 2 horas no telefone, eu expliquei e talvez ele não tenha compreendido tão bem. Mas há uns dias atrás, ele me chamou e ele falou que finalmente ele compreendeu. E aí ele me explicou, na verdade, o que ele tinha entendido. E aí me deu esse clique de falar, poxa, eu vou explicar dessa forma para as pessoas lá do canal, porque eu tenho certeza que assim vocês vão entender muito melhor. Para você criar uma realidade positiva para a sua vida, você precisa primeiro reconstruir a sua forma de pensar. E é muito mais fácil para qualquer pessoa construir algo do zero do que pegar lá, sei lá, um prédio que está todo estragado e descobrir todos os problemas dele e depois ter que consertar aquele prédio que já está construído. Se você quer uma casa, você pode montar a casa do jeito que você quer. Ah, eu preciso de tantos quartos, eu preciso de tantos banheiros, eu preciso que a cozinha fique para esse lado, que o quarto fique para aquele outro lado, eu quero uma sala de tal tamanho, porque meu sofá tem tal tamanho. Enfim, você adapta aquilo ao que você precisa. Só que nós já estamos aqui, né? Eu, por exemplo, vou fazer 38 anos já, e você provavelmente aí, né, é maior de idade, já tem pelo menos 18, 20, 30, 40, 50 anos de existência. Então você já é um prédio construído. E não tem como simplesmente a gente desaparecer e surgir de novo com uma nova mentalidade. Então a gente precisa muitas vezes desconstruir
os pensamentos que a gente tem, e isso acaba sendo uma coisa muito difícil. E para você cocriar, é muito mais fácil você iniciar uma cocriação do zero do que você pegar uma coisa que já existe e tentar desconstruir ela para você tornar aquilo a coisa que você quer. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de você compreender. Vamos supor que você está doente, né? Ou tem uma pessoa que você gosta muito e que está doente. E aí você deseja a cura para essa pessoa. Só que você começa a fazer as suas orações, você começa a mentalizar a cura dessa pessoa, mas você mentaliza a cura a partir da doença. Então você fica pensando na doença e imaginando aquela doença sendo desfeita. Só que esse é o processo errado. Porque você está fazendo aquilo que eu falei, você está pegando um prédio estragado e você está imaginando, você tem que imaginar todos os problemas que ele tem em cada cantinho. Olha, pode ter problema elétrico, pode ter problema de instalação, pode ter problema de estrutura, pode ter parede que tem que pintar, pode ter uma parede que você tem que derrubar, pode ter uma parede que você tem que construir. Então, assim, você tem que pensar em muitas coisas. E você tem que depois desconstruir todas essas coisas que você pensou. E se você fizer uma mentalização, uma oração dessa forma, na verdade, você pode estar criando um problema maior. Porque pode ser, por exemplo, que eu tenho essa casa, só que ela tá só com as paredes meio feias e tá com uns probleminhas aqui de estrutura. Mas ela não tem problema no encanamento. Só que como eu não sei, eu vou ter que pensar no problema do encanamento. E através disso eu posso estar co-criando, né, criando um problema no encanamento daquela casa. Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento, essas coisas de sentir medo, de nossa, isso pode acontecer aqui, pode acontecer ali, poxa, eu tô doente aqui, mas e se eu tiver outra doença ali? Então você acaba criando mais problemas, porque tudo aquilo que a gente coloca foco é o que cresce. E aí eu me lembrei do Joel Goldschmidt, que era um curador muito famoso, muito conhecido, e as pessoas chegavam para ele e diziam: Joel, eu preciso que você ore para um parente meu que está doente. Ele não me fala, ele cortava a pessoa e falava: não quero saber o que a pessoa tem, só pensa nela e pronto, está curado. Por que ele fazia isso? Porque uma vez que aquela pessoa começava a falar, olha, essa pessoa tem tal doença e ela está sofrendo, ela está com dor, ela está não sei o quê, aquilo ali já está sendo, já está acontecendo com a pessoa. E você está propagando ainda mais. Você está pedindo para uma pessoa te enviar a cura, ela não precisa ficar pensando na doença que a pessoa tem. Ela precisa apenas pensar na pessoa saudável. Então apenas pense nessa pessoa, pense no quanto você gosta dela, pense no quanto você quer ver essa pessoa bem, no quanto você deseja que ela esteja com a saúde perfeita. E não ficar desejando, eu quero a cura para tal doença. Não, eu quero o corpo desta pessoa perfeito. Então, quando você pensa na solução, ao invés de você ficar remoendo o problema, você consegue cocriar aquela solução. E aí vem a história do meu amigo. Ele, na época que nós conversamos, ele me disse que tinha passado por uma situação lá, que ele tinha sofrido um golpe de uma pessoa e ele estava assim, numa situação financeira muito difícil. E aí ele me disse que ele ia trabalhar para pagar essas dívidas, né, e tal. E aí eu falei para ele, olha, você não tem que trabalhar para pagar suas dívidas. Você tem que trabalhar para ser próspero, você tem que trabalhar para você ficar feliz, você tem que trabalhar para você ter mais tempo com a sua família. Você tem que ter um foco em coisas positivas que você vai fazer com o dinheiro. Se você for trabalhar para pagar a dívida, você vai continuar trabalhando para pagar a dívida. Então, essa dívida vai sumir e vão aparecer outras. Ou ainda essa dívida que você tem vai se multiplicar, ao invés de você realmente quitar essa dívida. E na época ele até conversou e assim, eu tinha pensado que ele tinha compreendido, mas na verdade ele veio me dizer que ele não tinha entendido muito bem o que eu queria dizer. E ele me confirmou exatamente o que eu tinha falado para ele. É que se ele ficasse pensando em trabalhar para pagar as dívidas, ele acabaria acumulando mais dívidas. Só que ele teve que passar isso na pele dele para ele aí ter aquele clique e compreender o que eu tinha falado para ele um tempo antes.
Então, se você realmente deseja qualquer coisa, eu preciso de um milagre, não importa. Você começa a focar naquilo que você deseja, naquilo que você quer de bom, e não ter dívidas é ruim, então eu quero dinheiro para pagar dívidas, tá? Se você só vai ganhar dinheiro para pagar dívidas, você nunca poderá deixar de ter dívidas. Então, o teu problema são dívidas, pense em ganhar mais dinheiro. Pense em ser mais próspero com o que você faz. Pense em conseguir mais clientes. Esse é o verdadeiro segredo da cocriação. É focar sempre na coisa positiva que você quer, ao invés de ficar remoendo e colocando o problema na frente da solução. É sempre a solução primeiro. E uma vez que você enxerga todas essas soluções e você pensa nessas soluções e você trabalha em direção a essas soluções, não tem como aquilo não se solucionar na sua vida. Isso é uma lei do universo e não tem como você receber uma coisa que você não emanou. Então, se você emanar a solução dos seus problemas, você vai estar atraindo de volta para você a solução dos seus problemas. Agora, se você emanar medo de ter mais problemas, aí certamente vai ser isso também que você vai atrair. Então, não se esqueça. O foco tem que ser colocado naquilo que você quer que cresça e não naquilo que você quer que desapareça. Então, a partir de agora, você vai só pensar nas coisas boas que você quer. E com certeza, esse trabalho de cocriação vai passar a funcionar para você. Depois você me conta aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber como funcionou para você. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir aqui embaixo, também comentar, contar as histórias de vocês de cocriação, se vocês tiverem alguma. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!